Bom dia. Bom dia. Isso, o pessoal daqui sabe dar bom dia mesmo. Bom, é um prazer muito grande estar novamente nesta casa. Nós estivemos aqui, né? E mais uma vez nós trazemos o abraço da Fraternidade Espírita Jardim Camburi, de Vitória. E é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã linda. Nós vamos falar hoje sobre a justiça de Deus e traçar um paralelo com a justiça dos homens. Nós não precisamos falar muito da justiça dos homens, né? Porque como espíritos encarnados, nós vivemos a justiça dos homens. Mas como é que será que funciona exatamente a justiça de Deus? Nós sempre falamos assim, aquele adágio popular: a justiça divina tarda, mas não falha, não é? Mas se tarda, mas não falha, porque Deus é o Pai misericordioso, soberanamente justo e bom, quando nós vemos tanta injustiça neste mundo, sem uma punição, sem que aquele que tenha violado a lei de Deus, ou mesmo a dos homens, não recebe, não colhe o que semeou nessa existência, daí nós indagamos: mas como e quando a justiça de Deus então não tardará? Então nós temos que perscrutar, se não nesta existência que exterminou aquele que violou a justiça divina, onde que ele vai reparar os seus erros? Se ele já se foi. Aqueles que são acometidos de tantas tragédias e acontecimentos que não têm causa nesta existência, como que pode? Como que pode ter acontecido? Nós vemos pessoas colherem tantas tragédias, desgraças, e que não tem explicação nem causa nessa existência. Nós temos então que admitir a existência de outras vidas, que nós já vivemos outras existências e semeamos espinhos, semeamos flores. Estamos colhendo agora essas flores, esses espinhos, porque senão nós teríamos que dizer: Deus é injusto de deixar que uma criança ou um jovem que teve uma vida limpa desencarne numa tragédia, ou passe uma doença, ou contraia, né, aquela terminal, uma doença terminal, sofra tanto sem uma causa. Minha sogra, por exemplo, contraiu aquela doença, né, esclerose lateral amiotrófica, tem 8 anos, ou 9, que está na cama, e foi uma pessoa que sempre se dedicou ao próximo, católica, fervorosa, mas com a mente aberta. Na verdade ela é espiritólica, né? É uma modalidade aí, muito comum, porque aceita as ideias espíritas, e isso que a conforta, que a faz resignada lá, só mexendo os olhos na cama, há 8 anos, com aparelho, uma UTI dentro de casa, mas teve uma vida reta, dedicada ao próximo. Onde será então que ela semeou, né, essa situação que ela amarga agora? Outras existências. Está reparando, muito bem, muito resignado. Então nós precisamos entender a justiça divina. Eu vou contar um caso, e aí nós podemos traçar um paralelo com outros que nós vemos tanto. Presenciamos agora a tragédia, né, de Santa Maria, e jovens que desencarnaram daquela forma, e ficamos perguntando: mas como pode? Então o Espírito Charles, através da mediunidade de Ivone Pereira, no livro Amor e Ódio, um romance belíssimo, mediúnico,
ele narra uma história ocorrida em 1846, exatamente 11 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, com um dos alunos do professor Hippolyte Lyon, Rivail, que depois, 11 anos depois, adotaria o pseudônimo de Allan Kardec. Era os idos de 1846. Paris se galanteava com aquelas festas dos salões luxuosos, em que os nobres e aqueles mais distintos da sociedade eram convidados para essas festas, onde as mulheres iam com aqueles vestidos maravilhosos, adornados de joias, os homens com os seus brasões distintivos, e era uma festa regada de prosas, poesias, músicas, danças, e o jovem que todos aguardavam muito ansiosamente, sobretudo as donzelas, Gaston de Saint-Pierre d'Aberville, o Marquês de Saint-Pierre, era um jovem que tinha uma vida reta, se dedicava aos estudos, um distinto aluno do professor Rivail, do professor Victor Hugo, se destacava na sociedade. Ele compunha músicas, tocava, declamava como ninguém, se dedicava aos esportes, à esgrima, era um exímio da sociedade. Certa feita, entretanto, ele se envolveu, teve um romance infeliz com uma prometida de um grande amigo, o seu melhor amigo. Ele se apaixonou com esse melhor amigo, uma moça, né, desse melhor amigo. E esse amigo dele não se conformou e o desafiou num duelo. E ele não queria. Ele falou: não, deixa isso para lá e tal. Não, eu preciso lavar minha honra. E o duelo, para quem não sabe, se consistia no desafio do qual somente saía um vivo. E desde que respeitadas as regras, não era considerado homicídio. A pessoa se desafiava abertamente, um com o outro, ou com arma de fogo, ou com esgrima, espada, né? E somente saía um vivo. Gaston não queria desafiar o amigo a que ele tanto amava, mas foi ao encontro. E nesse encontro, quando ele abaixou as armas porque não queria desafiar, o amigo partiu em direção, os dois se agarraram, uma briga, e a arma disparou. A arma disparou acidentalmente. E aí, o seu amigo veio a desencarnar. Foi-se embora. No entanto, como ele era um jovem muito influente da sociedade, e havia se envolvido na política, mais tarde, os seus adversários tramaram, adulteraram esse fato e contaram para a corte, para o rei Luís Felipe, que ele havia matado o amigo dele, assassinado o amigo dele. Então ele foi condenado e julgado por homicídio doloso e foi condenado à morte. Isso envolveu a trama, né, com a rainha, porque o rei sabia que ele era uma pessoa reta, mas a rainha acolheu, estava envolvido nessa corrente política oposta, e aí ele foi injustamente condenado. Teve os seus títulos despojados, todos os seus bens confiscados, e ele foi condenado à morte. No entanto, o professor Rivail e Victor Hugo, que era contemporâneo de Kardec, foram até o rei e pediram que ele fosse absolvido, porque ele era inocente. Mas o máximo que eles conseguiram
e conseguiram muito, porque eles tinham um nome, né, muito respeitado, o professor Ivaio era, Vitor Hugo. O máximo que eles conseguiram foi modificar a pena para a prisão perpétua. Então o jovem Gaston de Saint-Pierre foi exilado e determinado a cumprir prisão perpétua na Guiana Francesa, aqui na América do Sul. A Guiana Francesa, naquela época, e até hoje, né, mas muito mais naquela época, era cercado da densa selva amazônica. Não tinha para onde fugir. Além dele ter que cumprir uma prisão, é o prisioneiro 570. Então ele foi exilado e não se conformou. Sua mãe sofreu muito, deixou a família, não é? A Deus dará, e não se conformava. Muito revoltado com Deus, com todo mundo, foi cumprir a pena. Os anos se passaram. Quando, 11 anos depois, o Livro dos Espíritos é publicado, Allan Kardec envia para a América do Sul, para a Guiana Francesa, um exemplar do Livro dos Espíritos endereçado a ele, com uma dedicatória: leia, meu filho, esses ensinamentos irão lhe conformar e lhe confortar. Chegando o livro na prisão, o diretor determinou, como era um assunto religioso, que a autoridade religiosa, como se fosse um capelão, lesse primeiro, examinasse aquele material, e se fosse contrário, né, ao catolicismo, que fosse descartado. No entanto, o capelão, uma pessoa de bem, leu, examinou e se converteu à doutrina, secretamente. Ele entrega o livro ao prisioneiro 570, Gaston, e diz: meu filho, leia, isso vai te confortar, mas não diga a ninguém que eu te entreguei, esconda. Eu passei, depois que eu li, a aceitar, e hoje eu posso dizer que eu sou espírita, mas não diga a ninguém, porque senão eu vou ser condenado à fogueira. Então ele leu, examinou, e aquilo foi lhe confortando. Então ele foi entendendo que havia vida após a morte, que ninguém morria, que os espíritos se comunicavam, e que, acima de tudo, toda causa tinha um efeito semeado em vidas pregressas. Mas ele carregava a culpa de ter acontecido isso com um amigo dele, porque, afinal de contas, ele se envolveu, ele sabia que ele não era ele que tinha matado, mas ele se envolveu com a pessoa que o amigo dele gostava muito, e deu no que deu. Então ele carregava esse sentimento de culpa. Então ele orava, pedia a Deus que o tirasse dali, que ele não aguentava mais, sofria muito, estava desgostoso da vida assim mesmo, não entendia, até que um dia ele foi dormir, e no fundo da cela, uma luz passava para cá, passava para lá. Ele levantou, assim, olhou, achou que era alguém chegando, né, com uma lamparina, deitou, e aquela luz foi aumentando, e o amigo dele desencarnado aparece para ele e diz, ele muito emocionado: meu amigo, acalme-te e conforta-te, porque não foi nada culpa sua, foi um acidente, você não tem que se culpar, mas o que me aconteceu, eu não precisava, tudo isso é revoltante, e eu não quero viver. Eu falei: você já sabe que todo efeito tem uma causa, e me foi possível te revelar que em uma existência passada, pregressa, nós fomos irmãos de sangue. Nessa existência, você se envolveu em adultério com uma mulher casada, e eu, como seu irmão, ameacei contar para o esposo dessa mulher casada que você se envolveu. Eu ameacei contar, porque eu não admiti aquilo, e aí você levianamente me culpou,
chegou na frente e disse que quem estava se encontrando com a esposa dele era eu, ou seja, Gaston culpou o irmão dele. Então o esposo traído naquela existência passada aprisionou o irmão dele num calabouço e deixou ele por vários anos naquele calabouço, onde ele veio a falecer. Então no calabouço os sofrimentos são grandes, meus irmãos. Se contraía lepra no calabouço, por fome era tanta que, acometido pela fraqueza, ele mal conseguia se espantar, né? Aqueles ratos, aquelas ratazanas que vinham comer, começando pela ponta dos dedos. Então ele sofreu muito. E nessa existência atual, de 1846, que ele estava cumprindo pena, né, até 1857, 1858, ele estava expiando o mal que havia feito. Aí ele se conformou, ele passou a aceitar a vida tal como ele havia, antes ele estava inconformado. Então tudo o que nos ocorre, ou que nós vemos ocorrer com alguém, tem uma causa em outra existência. Mas nós sabemos também que, temperando essa lei de causa e efeito, a lei de justiça, ela é constantemente visitada pela lei do amor, da misericórdia, dependendo da atitude de cada um. Se a própria lei humana tem atenuantes e agravantes, quem dirá a lei de Deus? Não é mesmo? O réu que está cumprindo pena, se tiver bom comportamento na prisão, ele não tem sua pena abrandada? Nós sabemos disso. A lei divina é muito mais. Então nós sabemos uma história que já deve ter sido contada aqui. Um espírita da sociedade espírita de Volta Redonda, que trabalhava naquela siderúrgica lá em Volta Redonda, era uma pessoa reta, que se dedicava ao próximo, sofreu um acidente ao lubrificar o maquinário, né? A blusa dele, a manga, prendeu naquelas engrenagens e foi puxando e estraçalhou o polegar dele. E ele ficou muito triste com aquilo, de uma pessoa alegre que ele sempre era, muito triste, bem revoltado, que perdeu o polegar. Mais à frente, na reunião mediúnica da qual ele participava, no final, né, os mentores geralmente vêm no final, foi, olha, falou o mentor e disse: olha, você aí, não fique triste, viu? Porque o seu projeto reencarnatório é para você perder o braço todo nesse acidente. Porque em existências pregressas, você foi um capataz, na época da escravidão, muito cruel, que certa feita levou um escravo doente a trabalhar sob a chibata, carregando fardos de cana-de-açúcar para jogar no engenho que moía essa cana. Ele não aguentava nem andar direito, você o obrigou a levantar aquele fardo, e ele deixou cair o fardo, você obrigou e forçou, empurrou ele com o braço para jogar essas canas no engenho, no moinho, apertou o braço dele e a máquina, na época, puxou e estraçalhou o braço dele todinho. E o escravo depois veio a morrer de infecção, etc. e tal. Quando você desencarnou, nessas situações, o espírito fica com aquilo gravado. E às vezes nas colônias espirituais, depois de passar uma época nas zonas de sofrimento, ele ainda vê as imagens vivas, ia comer sopa, via sangue, via pedaço de dedo no meio ali da comida, e não suportava aquele quadro, e pediu para reencarnar e sofrer da mesma forma. O espírito pede, porque ele sabe que se ele não tiver horror ao mal que fez, ele vai voltar a fazer de novo. Isso é estudado, cada caso é um caso, porque a espiritualidade examina primeiro, Deus examina se aquele filho
se emendou com o sofrimento e coloca uma provação às vezes para testar, para ver se ele vai cometer o erro. E às vezes ele comete o mesmo erro, fala, então você vai ter que ter um castigo muito grande para ter horror ao mal que fez. E às vezes reencarna com uma expiação, passando pela dor que causou. Só que você, traçado o projeto para perder o braço todo, pela sua vida dedicada ao próximo, foi abrandado, você só perdeu o dedão. Então nós precisamos entender que a justiça de Deus funciona perfeitamente. Se nós, imperfeitos, espíritos imperfeitos, não temos a coragem de castigar um filho que sofreu tanto com o mal que fez, não é? Que ele mesmo semendou, e a gente observa o comportamento dele e fala, não vou castigá-lo, não é necessário, porque todo castigo deve ser educativo, deve ter um fim pedagógico, com a finalidade de ensinar, né? Quem dirá Deus? Deus, quando vê que um filho está amando, ele abranda o castigo, não há necessidade. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo aborda a questão dita por Jesus, Jesus quis dizer que exatamente aqueles que sofrem aqui neste mundo serão consolados e são bem-aventurados porque estão resgatando um débito, estão lavando a sua alma. Mas aquele que sofreu, que expiou, acabou? Não. No livro Céu e Inferno explica como que funciona a justiça divina. Se nós violamos a lei de Deus cometendo mal contra o próximo ou contra nós mesmos, ou até contra o mundo, destruindo a natureza, por exemplo, poluindo, nós precisamos passar por 3 fases para poder purgar, né, essa mancha em nossa alma. No capítulo 7 do Céu e Inferno, quando diz o Código Penal da Vida Futura, aborda 3 fases. Primeiro o arrependimento, depois a expiação, né, que é pagar mesmo aquilo, a gente passar na pele o que fez, e por último a reparação. Como que funciona isso? Suponhamos que eu cheguei aqui e quebrei essa vidraça. Isso aqui é uma vidraça, caiu os vidros todos no chão, né? Voaram vidros aqui no chão, e aí eu dei as costas e fui embora. Mas depois eu me arrependi. Essa é a primeira fase. Poxa, eu errei, aquilo que eu fiz é errado. Vai entrar água dentro dessa casa quando chover, a pessoa teve um prejuízo e tal, eu vou voltar para consertar. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo, expiação. Eu vou ter, às vezes, o vidro quebrado da minha casa, ou eu vou ter que caminhar em direção àquele que eu prejudiquei, ou aqueles que foram prejudicados por mal semelhante. E aí, nesse caminho, eu vou estar pisando nos cacos de vidro que eu mesmo coloquei no caminho. Então eu vou sentir a dor. Falar, olha, viu? Quando você quebra vidro, além do mal que você faz, você espalha, você cria uma circunferência, um campo de atuação, tá? Além exatamente daquilo. Quando nós insultamos uma pessoa aqui, acabou? Não, essa pessoa vai para casa, às vezes leva o aborrecimento, descarrega em outro, o outro descarrega em outro. Olha só, a coisa vai assim, ó, tá? Então nós temos que reparar isso tudo. Então volta, expia, e depois, por último, a fase da reparação, que se consiste em fazer o bem àquele que nós fizemos o mal. Aquele pode ser nós mesmos, quando nós, por exemplo, destruímos o nosso corpo, né? Não cuidamos da saúde,
ou ao próximo. Então nós precisamos colar todos os caquinhos de vidro, colocar a vidraça de volta, não é? Aí sim nós reparamos, chegamos à última fase. Então não basta só espiar, é preciso fazer o bem ao próximo, é preciso dedicar, sacrificar os nossos interesses em favor do próximo. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Uma tem causa na vida presente e outras fora desta vida. As causas anteriores das aflições, olha, todo efeito tem uma causa. Tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos. O sofrimento nem sempre é expiação, pode ser uma prova. Então a gente tem que fazer essa distinção. Quando eu sei que uma situação muito complicada, né, eu estou passando, é uma prova ou é uma expiação? Uma doença, por exemplo, pode ser uma prova, uma provação de paciência, de resignação, não é? Para nos aproximar de Deus. Tem muita gente que nem ora, mas quando está com a corda no pescoço, ou seja, passando uma dificuldade muito grande, fala, ah meu Deus, aí lembra. Pode ser para aproximar. Eu trabalho há muito tempo no atendimento fraterno, lá na Casa Espírita, né? E a gente atende, ouve muitas pessoas que nem frequentavam a religião, ou que se diziam dessa ou daquela religião, mas não ia, né, na igreja, não vivia o Evangelho de Jesus, mas está lá buscando conforto porque está passando a situação, e eu vejo nitidamente que é uma provação, não é uma expiação. Expiação são quadros graves. Essa da minha sogra que eu contei, por exemplo, é uma expiação, né? Uma pessoa perde um membro, possivelmente é uma expiação, geralmente é uma expiação. Uma doença, às vezes, que deixa sequelas, pode ser uma expiação, né? Um desencarne de uma forma trágica pode ser uma expiação, um sofrimento. Ah, o sujeito desencarnou do acidente automobilístico, pode não ser uma expiação, geralmente não é. Ah, mas o pessoal lá de Santa Maria, lá dizem que foi resgate dos nazistas da época das câmaras de gás. Quem pode afirmar? Parece, mas teve muita gente lá que desmaiou antes, que não sentiu dor nenhuma. Será? O que interessa é nós sabermos que Deus é justo. A doutrina vem revelando isso para que nós nunca nos revoltemos com os acontecimentos da vida, tá? Que nós não contribuímos. Porque quando nós contribuímos, fala, olha, eu não posso me revoltar contra eu mesmo. Pessoa que bebe a vida inteira e contrai cirrose, ela pode ficar zangada com Deus? Não, né? Procurou aquele caminho. Precisou orar para Deus lhe dar força para ela reparar o mal que fez consigo próprio. No Livro dos Espíritos, na pergunta 873, Kardec indaga: o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E aí? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Deus o pôs no coração do homem. E onde está escrita então a lei de Deus? Olha só a resposta dos Espíritos: na consciência. Então, na consciência está escrita a lei de Deus. Quando nós quisermos saber se nós estamos sendo justos ou injustos, o que Jesus nos ensinou? Façais aos outros o que quereis que os outros vos façam. Será que eu ia querer para eu mesmo aquilo que eu estou fazendo?
E não adianta tentar esconder, porque Deus enxerga tudo. Jesus disse: olha, não há um fio do vosso cabelo que caia sem que Deus saiba. Então não adianta, a gente está lá, não tem ninguém olhando, pegar aqui, colocar aqui, não tem ninguém vendo, é só um negocinho à toa, vai fazer falta e tudo. Deus está vendo. Nós iríamos gostar que alguém subtraísse algo na nossa ausência? Aí depois vem o quê? O aparelho de som do carro roubado, não é? Quebrar o vidro, um objeto que some dentro de casa. É expiação necessariamente? Não, pode ser uma aprovação para desapego. Nós aprendemos a não desapegar, a não revoltar, mas pode também ser, não é, uma pequena expiação, que tem vários graus, né? A gente devolver aquilo que nós causamos. Por isso que nós não podemos nunca partir para o mal. Eu vou arranhar o carro do meu professor porque eu não gosto dele e tal, né? Eu sou professor universitário, já tive os pneus do carro esvaziados, aluno revoltado, né, e tal, porque não se emenda, não estuda, não quer estudar, e a gente não dá mole. Alguém vai esvaziar o carro, o pneu do carro dele, com certeza. Não adianta. É a lei de causa e efeito, temperada pela lei de amor, né, e misericórdia. Como se pode definir a justiça? Aí ele fala da justiça. Olha, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso aqui é justiça. E quando fala que o sentimento de justiça já nasce dentro da gente, isso é verdade. Ninguém precisa ser um doutor da lei para saber o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe, não, isso eu conquistei com o suor do meu trabalho. Se alguém retirar, subtrair, é errado. Os índios sabem disso e nunca estudaram, né? Eu sou advogado, conheço as leis, mas eu não precisava aprender o que eu aprendi na faculdade para saber o que é certo e o que é errado, né? Então Deus enviou Jesus para nos ensinar, para completar esse sentimento, para esclarecer esse sentimento, porque muita gente confunde, não é? Achavam que a mulher não tinha direito nenhum no passado, que o negro, né, devia ser escravizado. Isso é abominável, né? Que o branco devia ser escravizado, porque não tinha procedência na época do Império Romano, escravidão geral, não é? A escravidão foi abolida. Por quê? Porque a humanidade evoluiu moralmente nesse sentido. Então as leis humanas, como nós vamos ver agora, devem acompanhar. Então o que determina esses direitos? Porque fala em respeitar o direito do próximo. O que determina esses direitos? Duas coisas determinam os direitos: a lei humana e a lei natural. A lei natural é essa lei, né? Que todos guardam no coração, de respeito à vida, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Olha, é meu, eu trabalhei, né? Direito ao meio ambiente, ninguém pode depredar o meio ambiente, porque todos vivem, então são direitos naturais. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos afiguram monstruosos, pareciam justos naturais naquela época. Sim, havia uma época que a escravidão era normal, como nós falamos, e era propriedade, né? As pessoas eram propriedade e podiam ser leiloadas e vendidas, e eram ativadas. O que é isso? Colocado no ativo. Quem é contador aqui sabe. Ativo, conjunto de bens, direitos e o passivo de obrigações. Então, era listado no inventário da fazenda assim, olha, tantos hectares, tantos pés de café, né, tantas mil covas de café,
tantos escravos sendo, tantas mulheres, tantos homens, tantas crianças, não é? Acabou, porque hoje isso é abominável, assim como preconceito racial, é abominável, sabe? É ridículo até, porque o espírito não tem nem sexo, quer dizer, ele tem as duas polaridades, ele não é assexuado, né? E também não tem cor, espírito é espírito, então é uma bobagem isso aqui, né? E não significa nada também. Então nós trazemos aqui a resposta da 795, da Lei do Progresso. Olha, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação das leis delas, das leis. Quanto mais se aproxima da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Quer ver? Nós vamos fazer um paralelo aqui, como crimes assim, de furto, direitos fundamentais, crimes contra a honra é injúria, difamação, calúnia, né? A gente acusar alguém e falar, fulano é um ladrão, fulano é isso e aquilo, e ele não é. Nós estamos caluniando alguém, ou estamos difamando alguém. E os direitos da mulher. Na época do Código de Hammurabi, olha, no século 23 a.C., os direitos fundamentais, liberdade, direito de propriedade, era só para os nobres e para os homens livres. Tinha um peso diferente. Um homem livre era julgado de uma forma, a mulher tinha quase nenhum direito, o vulgar, que não era nobre, né, também tinha quase nenhum direito, o escravo, nenhum. No furto, quem roubava, quem furtava ou roubava, era pena de morte. Para quem recebe objeto furtado ou roubado também. Hoje nós não temos pena de morte. Crimes contra a honra era pena de morte também, se eu caluniava ou injuriava alguém. E os direitos da mulher? Ela tinha direitos leves se fosse casada no papel e se tivesse conduta reta. Se o homem não a dar o que comer, etc., ela tinha direito a uma indenização e ao divórcio. Vamos lá. No Código 3 e 2 a.C., no século 3 e 2 a.C., perdão, no Código de Manu, não tinha lei, era o rei que julgava. Então ele julgava pela cara das pessoas. Você é quem? Ah, eu sou um duque, eu sou um marquês. Era de um jeito. Ah, eu sou um ninguém. Aí ele julgava de outro jeito. Furto era pena de morte. Crimes contra a honra, aquele que falava mal dos outros, olha, tinha a língua cortada, ou um estilete, né, ferro em brasa, ou o sujeito era obrigado a beber um óleo fervendo. As mulheres tinham direitos do 415 do Código de Manu, ó, a mulher está na guarda do pai na infância, do marido na juventude, dos filhos na velhice. Ela jamais deve conduzir-se à sua vontade. Tá vendo? Se eu falar isso aqui hoje, tá? Vão me linchar, as mulheres vão me bater. Não é? Hoje nós temos uma mulher presidente da República, várias delas, né? Então, que bobagem é essa? O espírito não tem sexo. Mas, na época era normal, evoluiu-se. Em 450 a.C., a lei das 12 tábuas, né? Na época da glória do Império Romano, antes de Cristo, direitos fundamentais, que não se faça lei contra indivíduos livres e que a última vontade do povo tenha força de lei. Eu queria só melhorar um pouquinho. Furto, olha, se for pego à noite, era pena de morte, né? O sujeito roubando à noite ou furtando, pena de morte. De dia, ele só era açoitado e entregue como escravo à vítima. Nos crimes contra a honra, aliás, os direitos da mulher era capitulado, tá, no direito de propriedade da posse. Então, mulher era objeto. Notem que os direitos das mulheres hoje estão capitulados nos direitos fundamentais, que é homem, mulher, estrangeiro, tanto faz, nacional. Na época não, era capitulado no direito de posse e propriedade. E na tábua 10ª, no artigo 7, ó,
que as mulheres não arranhem as faces, nem soltem gritos imoderados. Era proibido, viu? Se a mulher na época gritasse e arranhasse, né, o marido e tudo, ela era punida. Não pode. Hoje também não pode fazer isso, mas nem o homem nem a mulher. Ninguém pode agredir o outro. Lei das 12 tábuas. E os devedores, quem deve? Olha só. O sujeito não pagou a dívida. Não, é mais adiante. Aqui assim dizia, olha, é permitido ao pai, olha só, o pai matar o filho que nasce disforme, mediante julgamento de 5 vizinhos. O pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte, e o poder de vendê-los. Era normal. Hoje isso é um absurdo. Não precisa ninguém fazer faculdade de direito para saber que isso é absurdo, ninguém aceita. Por quê, gente? Mas na época aceitaram. Nós evoluímos moralmente. Falta muito ainda para nós evoluir, mas já, graças a Deus, né, já não somos mais aqueles. E aqui, ó, agora sim, quem deve não paga, se são muitos os credores, é permitido depois do 3º dia de feira, porque na época o devedor era preso e amarrado na feira. E se não aparecesse ninguém ali para pagar a dívida dele, com pena, né? Não, eu vou pagar a sua dívida. Se não aparecesse ninguém para pagar a dívida dele depois do 3º dia de feira, os credores, se fossem muitos, matavam e dividiam o corpo em pedaços, davam o braço para cada um, a cabeça para o outro e tal. No Rio Tigre. É um absurdo. Acabou hoje. Então, hoje nós temos aqui, por exemplo, furto e roubo, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Não tem nada de matar nem de açoitar. Crimes contra a honra, o sujeito fala mal do outro, detenção 6 meses a 2 anos e multa, ou detenção de 3 meses, 1 ano e multa. Olha só como as penas abrandaram, não é? Essas penas abrandaram. Por quê? Porque deixou-se a crueldade de lado, né, em função do progresso. E olha, são raros, tá? Os casos, os processos, são poucos os processos de crime contra a honra, tá? A pessoa caluniar alguém e tal, são raros. Quando acontece isso, se a pessoa se desculpar com o outro, né, até uma fase desse processo, ele é arquivado. E acontece muito. Então, no Evangelho, nas bem-aventuranças, os Espíritos ensinam que a lei humana atinge certas faltas e as pune, mas não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há nenhuma falta, por mais leve que seja, nenhuma infração que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Então, ele está dizendo o seguinte: a pessoa que corta a mão dela própria, tá? Porque ou está doida, ou sei lá o que deu na cabeça, se não é para receber seguro, parte de seguro, se não é para isso, não acontece nada com ela. Mas aquilo é um suicídio parcial. A mesma coisa acontece com quem, por exemplo, tem vícios, tanto de alimentação, quanto de drogas lícitas, quanto de drogas ilícitas, e sabe que aquilo prejudica a saúde. Ele está destruindo certos órgãos. A lei humana não pune isso, não pune a pessoa. Não estou fazendo mal a ninguém, o problema é meu. O problema é seu mesmo, é nosso mesmo problema. Por quê? Porque nós vamos responder perante a lei divina por destruição do patrimônio, que é o nosso corpo, que Deus nos deu. Então Deus quer que nós evoluamos em todos os sentidos, respeitando a criação. Milhões e bilhões de células
nascem e morrem todos os dias para nos favorecer, não é? Então, nós temos que respeitar o corpo humano. Quando nós falamos bem-aventurados os que choram porque serão consolados, quando nós estamos atravessando uma fase de sofrimento, uma fase difícil da vida, muitas pessoas esquecem, primeiro, que este mundo é para isso, é um colégio. A vida é um curso, nós não somos daqui, gente, né? Nós somos de lá, nós estamos aqui de passagem. Nós viemos aqui numa escola aprender. Fazer o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, só que aqui não acaba na oitava série, nem no terceiro grau, nem no segundo grau, nem na faculdade, não. A vida, essa faculdade é composta de milhares e milhares e milhares de existências, né? Até nós sairmos de um colégio, nos matricularmos em outro, que é no outro mundo, mais evoluído do que a Terra, para aprendermos mais, depois mais. Vide classificação dos mundos no livro dos Espíritos. Existe mundo mais evoluídos que a Terra e mundos mais inferiores, como a Terra, por exemplo, já passou. Então nós estamos aqui e tudo passa, as dificuldades passam. Depois o Espírito chega lá, se ele se resignou e foi aprovado, ele se deleita com felicidade e fala assim: puxa, foi rápido, mas aqui parece uma eternidade. Então nós mergulhamos no nosso sofrimento e esquecemos de levantar a cabeça assim, e contemplar a vida do alto, dizendo: isso vai passar, está difícil, mas isso vai passar. Tem tanta gente pior, tem tantos irmãos passando, né, por provações muito piores, por que eu vou me queixar da minha? E outra, Jesus nos disse, é nessas horas que nós temos que viver, nos esforçar. Deus é o Pai que não coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Nós temos força para atravessar aquilo. Mas o sujeito vai e se suicida porque não suporta. Mas tinha força. E nos piores dos momentos aparecem anjos, verdadeiros anjos de carne e osso do nosso lado, para nos consolar. Um amigo, um parente. Não, mas calma, vai passar. Eles dão a palavra. Durante o sono nós recebemos a visita, né? E somos levados à companhia de espíritos bondosos, de benfeitores que nos vão acalentar. Minha sogra mesmo sonha que está andando, né? Um pouco de dificuldade, mas está andando. Eu falo, é o perispírito da senhora, é o corpo espiritual da senhora que não está assim. Isso vai passar, mas é preciso, é necessário. Eu sonhei e não queria voltar. Eu não queria voltar, estava muito bom lá. Eu falei, mas precisa, né? Precisa passar todo o tempo necessário aqui para resgatar essas faltas do passado. Então, a gente esquece da grandeza de Deus nos momentos de dificuldade. Deus é muito grande e Ele não deixa nenhum filho sem atenção. Não há prece sem respostas. Jesus diz: Deus é o Pai que não dá pedra a um filho que pede pão. O problema é que às vezes nós não pedimos pão, nós pedimos os números na Mega Sena, né? Outras coisas assim, para sair, para a gente sair de uma doença que às vezes é necessário, né? Porque aquela enfermidade vai nos sensibilizar. Estávamos muito endurecidos, muito voltados só para o mundo aqui, esquecendo da espiritualidade, né? Então Deus, quando nós oramos e pedimos certas coisas, nós devemos falar assim: mas que seja feita primeiro a vossa vontade. Se a vossa vontade não for essa, que me dê forças para eu atravessar o caminho que é necessário para a minha felicidade, uma felicidade que eu não compreendo, né? Mas que é a verdadeira felicidade. Então olha só, vocês já devem ter visto isso aqui, mas nós vamos refletir de novo, tá? Vamos analisar o tamanho de Deus, que a gente não sabe, e isso aqui também só dá uma noção. Nós temos o planeta Terra,
em amostras do tamanho proporcional aos outros planetas. Ó, Marte é menor, Vênus, ok. Vamos nos afastar, como se estivéssemos viajando no universo. Aqui nós temos Júpiter, que é muito maior do que a Terra. A Terra lá, ó, aquela bolinha, um cantinho, planeta Terra. Existem astros muito maiores, mas muito maiores mesmo. E agora o Sol. Olha o tamanho do Sol em comparação com a Terra. A Terra é esse pintinho aqui, ó, esse pontinho. E Deus criou isso tudo. E agora, existem estrelas muito maiores do que o Sol, porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, né? Existem estrelas de quarta, terceira, segunda, de primeira grandeza, que são muito maiores. E aqui nós temos o Sol e outras estrelas como a Sirius, Pollux, Arcturus. Olha o tamanho dessa estrela, desse Sol, comparado com o nosso. Existem astros maiores ainda. Vamos lá, ó. Essa estrela aqui, que nós achamos gigantesca, Arcturus, olha o tamanho dela comparado com Betelgeuse e com Antares. Olha só, o Sol já sumiu. O Sol é um pintinho, um pontinho aqui tão pequenininho que não dá nem para ver, ó, nosso Sol, tá? Em relação a essa aqui. Só na Via Láctea, na nossa galáxia, existem a cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas, desse tamanho, do tamanho do Sol, menor, maior. Só na nossa galáxia, mas bilhões. E olha só, nós temos aqui a Via Láctea, que está, no sistema solar está mais ou menos nessa posição. Então, isso aqui é uma galáxia que tem cerca de até 400 bilhões, se não mais, né? Isso que o telescópio Hubble mediu, que os astrônomos contaram até hoje, estimaram, né? Quantas galáxias tem? Até hoje, olha, estimam-se que são prováveis 170 bilhões de galáxias. Cada dessa aqui é uma dessas, tá vendo? Visíveis. Fora que os telescópios que estão fora da órbita da Terra, como o Hubble, não alcançam, tá? Então nós somos muito pequenos demais. O nosso problema frente a Deus é um nada. Daí nós confiarmos na grandeza de Deus na hora que estivermos sofrendo, na hora que imaginarmos que não tem solução o problema, tá? Na hora que acharmos que a justiça divina, especialmente em algumas crenças, acham que existe o céu e o inferno, e que depois que nós morrermos, nós vamos para o juízo final, que aquele que violou a lei de Deus em determinados crimes contra as leis divinas vão ser condenados eternamente no inferno, e aqueles que estão à direita, que fizeram o bem, vão ir para o céu eternamente. Não é assim. Não é assim. A justiça de Deus é um Pai amoroso. Então, a ideia dessa doutrina não se encaixa na lei de misericórdia divina. Ah, sujeito se suicidou. Não tem jeito. Ele vai para o inferno, vai ficar eternamente lá. É assim? Será que uma mãe não visitaria um filho condenado à prisão perpétua? Claro que sim. Eu, como pai, ficaria ao lado do meu filho, não ia passar a mão na cabeça dos erros dele.
Mas se ele fosse condenado, eu iria visitá-lo sempre na prisão, porque lá é o lugar que ele vai, né, ou pelo menos deveria ser o lugar que ele iria refletir sobre o mal que fez. Deus não abandona ninguém. Então nós vamos finalizar lendo um poema mostrando que se o amor de mãe, que é um espírito imperfeito, mas é um amor, um sentimento sublime, um sentimento que nos aproxima de Deus, um amor de um pai pelo filho, né? É tão grande, mas nem se compara com o amor de Deus. Esse poema, ele retrata aquela justiça falha e míope, uma visão míope de certas crenças que dizem assim, que não, o juízo final é assim, depois que nós morremos, nós vamos aguardar o juízo, quem fez o mal vai para o inferno eternamente, vai ter um tribunal, vai estar Satanás num canto, Deus no outro, com os anjos, e as almas vão levar, as más vão ser levadas para o inferno, e as boas do céu, e acabou. Não é assim. Vamos ver. Juízo final. Esse poema muito lindo é de Benedito Godoy Paiva. Ele foi publicado no Anuário Espírita de 1981. Sentado o Padre Eterno em trono retumbante, olhar severo envia toda aquela gente. Enquanto uns anjos cantam, outros são levados ante a figura austera daquele venerando. As almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso que irão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, o céu, o da esquerda, averno. E Satanás, a um canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impável, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem-amada, e que na terra fora algo devaciada, uma mulher se chega e sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e os óculos ajustando a ponta do nariz, o olhar dirige então a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades 1000, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, aonde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado de meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno as suas queimaduras. Entrega-se teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram só para não os criar. Pois só essas megeras poderão do céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Despreza-se teu céu, o meu amor é grande, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão, são todos filhos teus, o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Que Jesus nos abençoe.